temos um convidado, hoje o pastor Wilson, da ADEMEL, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, um grande líder religioso de nossa cidade, meu amigo, que eu considero muito. E até antes da gente falar, assim, que estão aqui na bancada, para a gente pudesse responder perguntas, falar da emenda do senador Luiz do Carmo, que foi a igreja, através do pastor Wilson, que conseguiu. A gente gostaria de ver também como é que a igreja ADEMEL, como é que o senhor, pastor Wilson, está enfrentando, está olhando, como é que a igreja está agindo e reagindo frente a essa pandemia. Por favor, e bom dia para o senhor. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretária Luciane. É uma satisfação, alegria e motivo de honra de poder estar participando da manhã desse dia, dessa transmissão, desse boletim epidemiológico. Pois bem, a nossa igreja ela tem se portado desde o início com relação a essa pandemia de uma forma bastante serena e que com muita responsabilidade. Até hoje nós não temos nenhum caso dentro da nossa igreja propriamente dita, porém em nosso campo, que comporta os municípios, que compõem os municípios de Valparaíso, Lusiânia e também o distrito Jardim ABC, alguns casos já apareceram. São poucos, mas já apareceram. A igreja tem tomado todas as medidas de segurança, observado-as, temos reduzido o número de cultos, número de eventos. São grandes eventos que já deveriam ter sido realizados esse ano. Uma grande conferência de mulheres que seria realizada no mês de março, que já estava sendo programada há mais de 1 ano e meio, porém teve que ser cancelada pela presidente da CIB, que é a pastora Giovanni, e a redução também do número de reuniões de obreiros, nós praticamente já a zeramos. Continuamos apenas observando as determinações do decreto municipal, onde viabiliza as reuniões de nossos cultos 2 vezes por semana, uma na terça e uma no domingo, e 2 no domingo, uma pela manhã e outra à noite, às 18 horas. Temos instalado em todo o templo, e isso também nos templos de nossas congregações, tanto na cidade ocidental, Valparaíso, Lusiânia e distrito Jardim ABC, vários dispensers de álcool em gel. O distanciamento dentro do templo, para que as pessoas possam estar sentando-se afastadas, observando aquele limite de segurança. As poltronas têm sido marcadas para que não haja o ajuntamento de uma ficar próxima à outra, o número de pessoas reduzidos e também o tempo de culto tem diminuído. Enfim, a nossa igreja ela tem estado bastante consciente com relação a todas as normas que a gente precisa observar para que possamos auxiliar o enfrentamento do poder público com relação a esse vírus que tem tão de perto nos arrodeado e está fazendo vítimas. É preciso ter muita responsabilidade individualmente, porque não adianta o poder público empenhar-se, não adianta o poder público estar se esmerando, se individualmente nós continuarmos com uma prática que é totalmente contrária a estarmos coibindo a ação desse vírus. É preciso combatê-lo. Enfim, a nossa igreja está fazendo a parte dela com muita tranquilidade, sem nenhum peso, sem nenhuma dificuldade. Continuamos fazendo o trabalho que estamos sempre a fazer durante todos os anos e estamos ao lado do poder público para poder auxiliar no combate desse vírus que tem sido um mal, que tem imperado, infelizmente, nesses últimos dias, prefeito. Mas vou passar a palavra então para o pastor Wilson, que é o ponto mais importante, e eu só tenho que agradecer. E ele vai falar sobre o senador Luiz do Carmo, recebeu os recursos e era indicado ele para o senador, e falando aquilo que ele gostaria que pudesse melhorar até um pouquinho mais para o uso desse dinheiro.
Então volta a palavra para o pastor Wilson para a gente falar sobre o recurso que ele que indicou para a nossa cidade, tá bom? Por favor, pastor. Pois bem, há alguns dias atrás eu fui convidado pelo senhor para que estivesse visitando as obras do ginásio, e eu fui convidado para ir à obra do ginásio por termos sempre ali, todos os anos, o evento que é o Congresso de Mulheres, que é realizado ali, visto que não comporta realizar dentro da nossa igreja, porque são quase 10 mil pessoas que se reúnem nesse congresso. Para tanto, o senhor, preocupado com a realização do congresso deste ano, que seria em setembro, o senhor me convidou para estar ali, porque as instalações realmente estavam precárias e estavam precisando de haver ali uma reforma, e para dar um atendimento melhor a todo o público que chega ali, tanto para aqueles que estarão ou estariam participando do congresso, quanto para as atividades esportivas como um todo da sociedade. Enfim, estive ali no ginásio, e depois do ginásio, eu verifiquei, inclusive, no ginásio que o trabalho que tem sido feito ali, as adequações, a reforma, realmente é algo assim de um capricho, uma dedicação, uma responsabilidade muito grande. Após a visita ao ginásio, o senhor me convidou a estar no hospital para visitar a ala que estava sendo preparada e seria destinada para os pacientes que, infelizmente, poderiam vir ser acometidos, infectados por esse vírus que é o coronavírus. Pois bem, estive ali no hospital, visitei, observei, e realmente tudo que estava sendo feito ali estava sendo feito com bastante maestria, bastante cuidado, responsabilidade, observando as normas do Ministério da Saúde, as orientações do Ministério da Saúde, e eu me senti muito em paz e muito tranquilo quando o senador Luiz do Carmo, que fez uma ligação e entrou em contato comigo e me perguntou como estava a situação do enfrentamento a esse vírus aqui em nosso município. Eu passei para ele, tinha até pedido ao prefeito Fábio para estar me enviando o release dos últimos casos, das últimas ações, daquilo que estava constatado, de vírus que havia contaminado pessoas, daqueles que haviam sido vindo a óbito, aqueles que estavam recuperados, o número de testes, essa coisa toda. Passei isso para o senador, e o senador disse o seguinte para mim: se eu achava por bem que poderia ser enviado uma verba para ajudar nesse enfrentamento do vírus em nosso município. Eu senti muito tranquilo em expressar ali no meu pedido, oficializando ao senador essa solicitação desse recurso, o envio desse recurso, porque nesse momento nós estamos vendo na mídia escrita, falada, televisiva, bastante oportunistas que têm surgido, têm se levantado e, infelizmente, aproveitando-se da fragilidade desse momento em que as pessoas estão passando, e esses oportunistas, por causa de uma deformidade de caráter, que ela se materializa na forma de corrupção, tanto no âmbito político quanto também no âmbito administrativo, secular. Infelizmente, as garras da corrupção têm estado em todas as esferas. Tem se tornado mais nítido para nós nesse momento as questões do enfrentamento político com relação a esse vírus, é que não poucas prefeituras, não poucos governos estaduais têm aqui e ali têm se mostrado ineficientes por causa da corrupção, onde as pessoas estão aproveitando de recursos que são destinados para combater um vírus, para combater uma doença, para estar minimizando as dificuldades e amenizando o sofrimento das pessoas. Elas têm se aproveitado para estar enriquecendo-se e colocando dinheiro no bolso.
Por eu ter visitado essas obras, principalmente o hospital, e por conhecer o prefeito já há algum tempo, e observando a seriedade e a responsabilidade com que os recursos estão sendo aplicados, estão sendo geridos, eu fiquei muito à vontade de estar escrevendo, solicitando e oficiando ao senador Luiz do Carmo que fizesse sim a materialização a efetivação esse envio dessa verba, desse recurso, pois eu tenho a segurança de que o trabalho que tem sido desempenhado pelo Poder Público Municipal, através do prefeito e da secretária de saúde do nosso município, é uma gestão de responsabilidade, de seriedade. É um recurso que realmente vai chegar no seu destino. Ele não vai conhecer atalhos, ele não vai conhecer meandros, ele vai ser destinado para aquilo que ele foi enviado. Então, me senti muito à vontade, oficiei ao senador Luiz do Carmo, e ele rapidamente, cerca de 30 minutos, ele já estava com a matéria empenhada e me respondeu através de um ofício que estava sendo enviado, também enviou um ofício para o prefeito municipal, que é o caminho correto. Quem faz a gestão de recursos enviados para o município é a prefeitura municipal através das suas secretarias. Não é para outros departamentos do poder público, não. É enviado diretamente para o prefeito. Eu quero agradecer de coração ao senador Luiz do Carmo, prefeito, por ter sido tão sensível com a situação que nós estamos vivenciando aqui. Uma preocupação dele com todo o Estado, porque é um senador do Estado de Goiás, mas que não esqueceu de Cidade Ocidental, e eu louvo a Deus pela vida dele. Nosso agradecimento ao senador Luiz do Carmo, que se preocupou também conosco aqui. Eu quero, prefeito, com a liberdade do senhor, apenas fazer um comentário. As orações, elas são muito importantes. Eu tenho orientado todos os cultos da minha igreja, eu tenho orientado os irmãos no tocante à observação das normas de segurança, regras de segurança, para podermos diminuir essa curva de contágio. Pois bem, eu tenho dito lá na minha igreja que nós somos seres humanos e nós temos uma vantagem que nesse momento ela é prejudicial. Nós temos uma característica de nos adaptarmos com as situações que a gente enfrenta. Se uma pessoa que ela mora em uma região fria e ela muda para uma região quente, no princípio ela vai sentir ali a dificuldade por estar vivenciando nessa região quente. Mas com o passar do tempo, ela vai se adaptar e vai se acostumar naquela região quente. De igual forma, quem mora numa região quente vai para uma região fria. Enfim, nós nos adaptamos, nós somos configurados dessa forma, de uma forma maravilhosa por Deus, para enfrentarmos qualquer tipo de desafio. No início a gente sofre, mas depois a gente se adapta e a gente acaba acostumando com aquela situação. No tocante e no que tange a esse enfrentamento desse vírus, nós não podemos nos adaptar, nós não podemos nos acostumar. Nós devemos observar que determinados momentos onde houve a chegada dessas quarentenas, que foram até prorrogadas, o isolamento social cresceu, o uso de máscaras cresceram, as observações de distanciamento cresceram, porém, com o passar do tempo foi diminuindo, drasticamente foi diminuindo, e com certeza os casos foram aumentando, justamente por não darem continuidade às observações dessas normas de segurança, que digo de passagem aqui, que surgem muitos especialistas e que estão deixando o povo atônito. Um monte de gente que está com receita para tudo. Só que ninguém nunca enfrentou isso e ninguém sabe nada disso ainda. O que é comprovado? Uso de máscara, observando
o isolamento social, o distanciamento social, observando a higienização das mãos e estando sempre alerta, evitando estar saindo às ruas. Pois bem, orar, nós oramos, mas não vai adiantar nada orar sem que eu, individualmente, a minha pessoa, coloque em prática as orientações de norma de segurança. Então, nossa função, nós temos feito todos os cultos, eu tenho orientado o nosso povo e tenho dito a eles, eu tenho observado, porque eu ando pela cidade, a gente tem visto um número enorme de pessoas que estão se adaptando com essa situação, não estão mais utilizando máscara, estão andando como se a vida estivesse normalmente, e não está. É um momento que exige de nós muita serenidade, muita atenção, e estar sempre alerta. E eu oriento o nosso povo dizendo o seguinte, que nós não sejamos aqueles que vão estar disseminando esse vírus. Utilizem as normas de segurança, estejam sempre alertas e atentos. Na nossa igreja nós temos o termômetro que sempre mede a temperatura das pessoas antes delas entrarem ao templo. Temos os nossos diáconos e diaconisas que estão com álcool em gel na bombinha e a flanela descartável, sempre higienizando as portas, os corrimãos que dão acesso às escadas e rampas, higienizando as portas que dão acesso às salas de desenvolvimento de trabalhos ali. Enfim, o tempo inteiro estão utilizando máscara, não entra dentro do templo quem não esteja utilizando máscaras. Tivemos que coibir, cercear realmente a pessoa de estar adentrando ao nosso templo, porque não estava portando a máscara. O distanciamento é observado dentro do templo, mas isso tudo tem que ser feito também fora. Isso tudo tem que ser feito também pelas pessoas nas ruas, porque não adianta empenho de verbas, não adianta o empenho da prefeitura, não adianta o empenho da secretaria, dos profissionais de saúde que estão arriscando as suas vidas, colocando elas sob risco para poder enfrentar esse vírus, se a comunidade como um todo, se o cidadão individualmente não estar atento para observar que estamos vivenciando uma situação onde é imprescindível estar alerta, atento às orientações do Ministério da Saúde e, por consequência, as orientações da Secretaria de Saúde do nosso município. Eu oro sim, e estamos sempre orando, prefeito, pela gestão do senhor, orando pela prefeitura, orando também e bastante, muito mesmo, pelas pessoas que estão na linha de frente no enfrentamento dessa pandemia aí, que são os profissionais da área de saúde, não apenas os profissionais da área de saúde, não, aqueles que estão auxiliando os profissionais da área de saúde. Pois bem, atendendo aí o pedido e a determinação do senhor, posso orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te engrandecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de na manhã desse dia estarmos aqui neste local, Senhor, onde reunidos com a autoridade máxima dessa cidade, Pai querido, no âmbito físico, o prefeito dessa cidade, a autoridade que o Senhor tem constituído sobre as nossas vidas aqui, para estar nos direcionando e direcionando, Senhor, o teu povo. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença da secretária que também está aqui, que está à frente da organização, Senhor, dos esforços para combater esse vírus que tem assolado, Senhor, as famílias do nosso município, da nossa região e, por que não dizer, no mundo. Senhor Jesus, eu venho te pedir por todos aqueles que estão batalhando, pelejando, estão, Senhor, na linha de frente ao enfrentamento desse vírus, que o Senhor os guarde, proteja, dê graça, que o Senhor esteja preservando a saúde deles, para que eles possam estar saindo, Senhor, dessa pandemia, preservados a sua vida, Senhor, e que o Senhor possa estar devolvendo eles sempre ao final do labor diário para suas famílias incólumes, sem estar, Senhor, contaminados. Venho te pedir por todos aqueles que assessoram, estão ao lado do nosso prefeito, que tem feito um excelente trabalho, não apenas o prefeito em si, mas todos aqueles que estão ao lado dele, são pessoas que precisam ter, Senhor, a proteção, a graça tua, e que tem que se demonstrar, Senhor, imbuídos do mesmo espírito, do mesmo sonho, da mesma responsabilidade, e isso nós temos visto. Eu te peço que o Senhor continue levantando pessoas dessa forma para estarem auxiliando, Senhor, o desenvolvimento sadio, sóbrio,
perante a sociedade que nós habitamos nela. Que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, e orientando as melhores decisões da nossa prefeitura, do nosso povo, da Câmara de Vereadores, de todos aqueles que estão, Senhor, imbuídos nesse processo de cidadania e democracia no nosso município e região. Em Cristo Jesus eu venho te pedir, grato também pela tua presença, pela tua proteção e pela tua unção. Em o nome de Jesus, o Rei, assim nós oramos.